Enquanto a reforma, entre aspas, desromanizou algumas práticas, atualmente, todavia, temos visto algumas denominações inserindo símbolos e liturgias de gênese tipicamente católica romana em seus cultos, por exemplo. Até que ponto esse retorno tardio a algumas tradições romanas é saudável ou prejudicial? Essa é a pergunta que eu quero ouvir sua opinião também, Pedro. Eu achei essa pergunta muito legal. Parabéns aí, Fernanda. Primeira coisa que eu pontuaria aí é para a gente discernir o que seria que ela coloca como símbolos e liturgias tipicamente católico-romana, né? Porque talvez não sejam algumas. E aí eu quero só frisar que algumas denominações e confissões de fé, como, por exemplo, luterana, anglicana, para quem não conhece muito, parece católico, né? Então, eles, por exemplo, a questão do calendário litúrgico, por exemplo, uma ênfase no Credo dos Apóstolos. Eu mesmo lidei muito com esse problema quando a gente começou uma série, eu não, né? O Ângelo começou uma série de sermões sobre o Credo dos Apóstolos aqui na igreja. Muita gente assustou, achando que Credo dos Apóstolos, né, que é o crer em Deus Pai, Todo-Poderoso e tal, era uma coisa de católico. E não é. O Credo dos Apóstolos, né, esse que a gente conhece, que quem já foi católico decorou, é algo que todo o cristianismo subscreve, é a confissão de fé, vamos dizer assim, mais universal do cristianismo, não é coisa só de católico. Né? Então, o evangélico protestante também subscreve esse credo aí, é o credo mais básico. Então, a gente precisaria só distinguir, porque ela coloca como católico romano, então ela fala bastante do romanismo aí. Então, só para a gente distinguir, porque algumas denominações têm essas práticas mais antigas mesmo, a questão do calendário e tudo mais. Por outro lado, até coloquei aqui, para não esquecer de falar, eu vejo que está acontecendo recentemente um movimento de volta para essas coisas, né? A questão do conservadorismo. A gente vê isso muito forte. Então, há um tempo atrás, a gente falava muito de desigrejados, pessoas que eram críticas à hierarquia na igreja, à liturgia, a questão teológica, doutrinária, confissão de fé, pessoal que era contra isso, que inclusive não é uma novidade na história da igreja. A gente podia até falar depois sobre isso. A gente vai ver alguns movimentos no final do século XIX que já tinha essa cara aí, essa crítica à estrutura eclesiástica e a tudo que é tradicional. Então, a gente via muito isso nos últimos anos no Brasil, os desigrejados e tal, essa negação da tradição, essa crítica à tradição. E agora, parece que a gente está vendo o outro lado. Isso eu estou fazendo, gente, uma análise social, assim, bem chutômetro do que eu vejo no meu círculo, né? Então, a gente vê a galera agora dando o outro passo, voltando. Não, vamos olhar as tradições. E, em termos gerais, agora no mundial, a gente vê essa coisa do conservadorismo. Não é à toa que a gente tem a questão do nosso presidente hoje e tudo mais. A gente vê, por exemplo, eu conheço de perto pessoas que eram pentecostais e hoje estão se tornando católicas. Olha a volta que está dando, né? Porque uma coisa é você ser pentecostal, tá, gostei da doutrina reformada, vou ser reformado. E aí, mas voltou mais. Então, eu vejo que existe sim um movimento, quase que um frisson, não sei se o Pedro vai concordar comigo, por conservadorismo, por aquilo que é antigo. Se a gente tinha e tem hoje em dia muita gente que vai olhar e dizer que tudo que é antigo é ruim, a gente também tem o outro lado. Tudo que é antigo é bom e é o certo e ponto final. Então, eu tenho visto esse movimento muito forte, um movimento social. O que testa para mim que nós, como evangélicos, protestantes, a gente tem falhado um pouco, e esse, para mim, eu gostei dessa pergunta porque ela toca num ponto importantíssimo. Porque essas questões de liturgia, simbolismo, isso tudo tem a ver com narrativa, teologia e história da igreja, né? A gente está lidando com tradição, e quando a gente lida com tradição, a gente lida com história da igreja. Então, eu acho que a igreja evangélica, de modo geral, né, vou generalizar aqui a grosso modo, a gente tem falhado nesse ensino, estudo da história da igreja, como que a gente conta a narrativa, né, toda a narrativa histórica, como que a gente explica isso, e muita gente, por não achar isso no nosso meio, acaba indo para outras linhas, inclusive até o catolicismo, né? Então, é algo que eu tenho percebido. Então, vamos lá. Vou tentar resumir aqui, né, meu pensamento, falei bastante coisa. Algumas denominações já têm isso há muito tempo. Talvez a Fernanda tenha visto isso agora. Mas que tem gente tentando voltar para isso, tem.
Mas se a gente não tem uma linha saudável do estudo da história da igreja, da interpretação de todas essas coisas da tradição, é claro que a gente pode acabar voltando e caindo assim no catolicismo. Falo isso com muito respeito, eu tenho uma relação muito boa com católicos, de forma bem prática e tal, mas eu acho que é um erro voltar ao catolicismo, né? Acho que a gente precisa ser bem claro em relação a isso.